Você já imaginou o que acontece quando alguém que se envolveu com magia negra tem um encontro com Jesus no céu? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo, e a revelação que tive vai te surpreender. Meu nome é Núbia Machado, tenho 36 anos, e até pouco tempo atrás, minha vida seguia uma rotina simples, mas marcada por escolhas que agora vejo como reflexo de uma busca perdida. Talvez você já tenha ouvido falar sobre experiências de quase morte, mas viver uma delas é algo que nunca imaginamos até acontecer. Antes de tudo isso, minha vida parecia sem saída. Eu trabalhava como empregada doméstica em uma casa grande, limpa e cheia de vida, mas que contrastava com a bagunça emocional que eu carregava dentro de mim. Era uma rotina difícil. Acordava cedo, enfrentava o transporte lotado e repetia o ciclo dia após dia. Sempre fui independente. Aprendi desde cedo que nada vem fácil, mas apesar do esforço constante, algo ainda me faltava. Cresci sem respostas, e o vazio que sentia parecia impossível de ser preenchido. Talvez fosse por isso que, anos atrás, comecei a buscar algo que me desse controle sobre a minha vida, algo que nunca tive. Foi aí que me envolvi com a magia negra. Não gosto de romantizar o que fiz, porque, no fundo, tudo não passava de uma tentativa desesperada de preencher a lacuna na minha alma. O que parecia uma solução logo se transformou em um peso ainda maior. Fiz oferendas, segui rituais, mas nunca me senti satisfeita. Pelo contrário, sentia que estava cada vez mais distante de tudo e de todos, até de mim mesma. As noites eram as piores, eu acordava assustada, com a sensação de estar sendo observada. As sombras do quarto pareciam ganhar vida, e a solidão se tornava insuportável. Foi em uma dessas madrugadas que, no impulso do desespero, fiz uma oração. Era simples, quase automática, mas foi a primeira vez que usei o nome de Jesus em anos. E sabe o que aconteceu? Nada, ou pelo menos era o que eu pensava. Sabe aquele momento em que tudo parece desmoronar e você acredita que não pode piorar? Pois bem, esse momento estava prestes a chegar para mim. Uma manhã, enquanto voltava do trabalho, algo aconteceu que mudaria minha vida para sempre. Antes de continuar, quero saber, você já ouviu alguma história de experiência de quase morte que mexeu com você? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua percepção pode inspirar outros, assim como espero que a minha inspire você. Era um dia como qualquer outro. Eu havia terminado mais uma longa jornada de trabalho e estava exausta. O sol escaldante, o cansaço nas pernas e a mente cheia de pensamentos desconexos me acompanhavam enquanto descia do ônibus. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu, e meu mundo parou. Não sei ao certo se tropecei ou se o degrau do ônibus me traiu, mas o que lembro é da queda. Foi como se o chão tivesse me puxado com uma força brutal. A última coisa que vi foi o rosto assustado das pessoas ao meu redor. Depois disso, o silêncio tomou conta, e logo o som das sirenes da ambulância ecoou na rua. Fui levada ao hospital ainda com vida, ou pelo menos era o que parecia, mas enquanto os médicos lutavam para estabilizar meu corpo, algo dentro de mim já estava diferente. Eles não sabiam disso, mas eu sabia. A transição foi surreal. É difícil descrever, porque as palavras nunca conseguem captar o que senti naquele momento. Primeiro, veio uma leveza, como se o peso de toda a minha existência tivesse desaparecido. Depois, tudo se tornou claro, como se eu estivesse acima de tudo. Literalmente, vi meu próprio corpo, imóvel, cercado por pessoas correndo, tentando me salvar. Eles colocaram tubos, pressionaram meu peito, ajustaram máquinas, mas era como assistir a um filme em câmera lenta. Não havia dor, nem medo, apenas uma pazimança que nunca havia experimentado antes. Enquanto os médicos declaravam a morte cerebral, eu me sentia mais viva do que nunca. Parecia que tudo fazia sentido agora. Cada detalhe da minha vida, cada escolha, cada erro, era estranho, mas eu não queria voltar. Lembro de ser puxada por uma energia que não consigo descrever exatamente. Não era apenas luz. Era como se fosse calor, amor e verdade misturados em um único lugar. Não caminhei até lá. Parecia que estava sendo levada suavemente, quase como um convite. Tudo ao meu redor parecia tão belo, tão diferente de qualquer coisa que já vi na Terra. Cores que não existem aqui, sons indescritíveis, e uma sensação de pertencimento que não tem comparação. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Senti uma presença. Não era apenas uma figura ou um sentimento. Era algo grandioso, imenso, mas ao mesmo tempo pessoal e íntimo. Tudo ao meu redor se preparava para algo além. Eu sabia quem estava se aproximando. Tudo mudava, e no fundo, eu sabia quem era. A luz se intensificou, mas, curiosamente, não machucava os olhos. Era uma luz que parecia viva, pulsante. E então eu o vi. Ele não precisou dizer nada, porque eu sabia quem era.
A figura diante de mim era indescritivelmente bela, não no sentido humano, mas no espiritual. Não havia dúvida, não havia confusão. Era Jesus. Eu me senti pequena, mas não insignificante. Sua presença era imensa, mas tão cheia de amor que envolvia tudo. Ele não precisou dizer uma palavra para que eu soubesse o que era estar diante de algo absolutamente santo. Núbia, você não está sonhando. Ele disse com uma voz serena que parecia atravessar todo o meu ser. Eu te conheço desde antes de você existir. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse controlar. Não eram lágrimas de dor ou tristeza, mas de algo que parecia limpar minha alma. Jesus me olhou de uma maneira que ninguém jamais me olhou. Não era julgamento, mas compaixão. Venha, quero te mostrar algo, ele disse, estendendo a mão. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que podia confiar. Assim que segurei sua mão, fui levada a um lugar que parecia ser feito de amor puro. Não era apenas o céu, mas algo muito maior. Não havia tempo, espaço ou limites. Era uma perfeição que eu jamais poderia imaginar. Jesus me mostrou almas radiantes, todas cantando uma melodia tão harmoniosa que parecia ser criada pelo próprio Criador. Ele me explicou que ali não havia dor nem sofrimento, apenas paz e a presença constante de Deus. Tudo fazia sentido. Cada dúvida que carreguei durante anos parecia se dissolver ali, como se fosse impossível algo fora desse amor existir. Mas então, ele parou e me olhou profundamente nos olhos. Núbia, ele disse, você sabe o que tem te afastado dessa paz? Eu fiquei confusa. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Você permitiu que sombras ocupassem um espaço que só pertence a Deus. Mas agora estou aqui para te libertar. Meu coração acelerou. Ele então me pediu algo que mudaria tudo. Diga o meu nome, Núbia. Aceite-me como seu único salvador. Não há outros. Só eu sou santo. E foi a partir desse momento que minha vida realmente começou a mudar. Era como se as palavras de Jesus quebrassem algo dentro de mim. Com a voz embargada, consegui dizer, Jesus Cristo, meu Salvador. Assim que terminei de pronunciar o seu nome, algo extraordinário aconteceu. Sombras e pressões que eu nem sabia que carregava começaram a se dissipar. Não apenas desapareceram, mas parecia que fugiam, como se a luz de Jesus fosse insuportável para elas. Eu me senti livre, livre de algo que nem sabia que me aprisionava. Era como se tivesse carregado correntes invisíveis a vida toda e agora, finalmente, pudesse respirar. O peso no meu peito, aquele vazio inexplicável, desapareceu completamente. Jesus sorriu e disse, agora você entende, você foi criada para estar comigo, para viver na verdade e no amor. Não há outro caminho, Núbia, só eu sou o caminho. Naquele momento, senti uma paz tão profunda que imaginei que nunca mais poderia deixá-lo. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ele me lançou um olhar que parecia já antecipar o que estava por vir. Se você já sentiu algo inexplicável em sua vida, algo que te deu esperança em meio à escuridão, compartilhe aqui. Não subestime o impacto da sua história. Ela pode ser a luz que alguém precisa hoje. E, se possível, se inscreva no canal, pois você talvez nunca mais encontre esse tipo de vídeo. Depois que as sombras desapareceram, um silêncio tomou conta do ambiente. Mas não era um silêncio vazio. Era como se tudo ao meu redor estivesse aguardando o próximo passo. Olhei para Jesus, ainda sentindo aquele calor de paz que só ele poderia trazer. Era difícil acreditar que minutos atrás eu estava tão distante dele. Ele se aproximou com um olhar tão profundo que parecia atravessar meu coração. Eu sabia que ele via tudo, não apenas minhas escolhas, mas também as dores que me levaram a tomá-las. Ele sorriu de forma tão carinhosa que as lágrimas começaram a cair novamente. Núbia, ele disse com uma serenidade que eu nunca vou esquecer. Você foi criada com propósito, mas por muito tempo esteve perdida em caminhos que não te pertenciam. Eu queria perguntar tantas coisas, mas não conseguia falar. Era como se, apenas ouvir sua voz, fosse suficiente para dissipar todas as minhas dúvidas. Ele continuou. Você buscou poder, controle, respostas, mas nunca encontrou, porque estava olhando nos lugares errados. O que você precisa não está no mundo, nem em práticas que prometem liberdade, mas aprisionam a alma. Tudo o que você busca está aqui comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, ele estendeu a mão, e ao fazer isso, palavras começaram a aparecer diante de mim, como se estivessem sendo escritas com luz no ar. Li cada uma delas, e a sensação era de que estavam sendo gravadas no meu coração. Era um versículo bíblico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus me olhou novamente e disse, essa verdade é a minha palavra, Núbia. Tudo o que você precisa está nela. Mas agora quero te dar mais do que liberdade. Quero te dar uma missão.
A palavra missão ecoou em minha mente. Eu nunca tinha pensado na minha vida como algo com propósito maior. Antes disso, tudo parecia ser apenas uma sequência de acontecimentos sem sentido. Mas ali, diante dele, era como se cada peça começasse a se encaixar. Ele disse: "Você vai voltar, Núbia." Minha respiração parou. Eu não queria voltar. Tudo dentro de mim desejava ficar naquele lugar, naquela presença. Jesus parecia entender meus pensamentos antes mesmo de eu verbalizá-los. "Você não está pronta para ficar aqui ainda. Tenho algo para você fazer. Quero que você seja um testemunho vivo do meu amor. Quero que mostre ao mundo que a verdadeira liberdade está em mim, e que nenhuma escuridão pode resistir à luz do meu nome." Eu comecei a tremer. Como alguém tão cheia de erros e escolhas equivocadas poderia fazer algo tão grandioso? Mas ele não me deixou pensar muito sobre isso. "Você não estará sozinha, Núbia. Tudo o que você precisa, já te dei. Apenas confie em mim. Acima de tudo, viva de acordo com a verdade que agora conhece." Jesus deu um passo à frente e colocou a mão sobre o meu ombro. Quando fez isso, senti uma energia que parecia preencher cada célula do meu corpo. Ele repetiu: "Você vai voltar, e quando fizer, declare o meu nome. Fale às pessoas sobre a liberdade que encontrou em mim. Não tema, porque estarei com você todos os dias até o fim dos tempos." As palavras dele ficaram gravadas em fogo no meu coração. Eu sabia que estava diante de algo que mudaria minha vida para sempre. Mas antes que eu pudesse perguntar o que viria a seguir, senti uma força diferente começando a puxar meu espírito de volta. Era como se estivesse sendo arrancada de um sonho do qual eu nunca quis acordar. A paz que me envolvia começou a desaparecer, sendo substituída por algo mais denso, mais pesado. Não era doloroso, mas parecia estranho, como se algo me empurrasse de volta para um lugar que não era meu lar. De repente, o som retornou. Primeiro, como um murmúrio distante, e então, gradualmente, tudo ficou mais claro: vozes, máquinas apitando, passos apressados. Eu abri os olhos devagar e vi luzes artificiais acima de mim. O cheiro estéril de hospital invadiu meus sentidos, e tudo o que eu sentia antes, aquela leveza, aquela paz, parecia ter ficado para trás. Eu estava de volta. Os médicos e enfermeiros ao meu redor estavam atonitos, com uma mistura de confusão e alívio que eu não conseguia entender. Mais tarde, soube que por 22 minutos eles haviam declarado minha morte cerebral. De alguma forma, contra todas as probabilidades, eu estava viva. Mas o que ninguém entendia era que, embora meu corpo estivesse ali, minha mente e alma ainda tentavam processar o que havia acontecido. Como poderia explicar a eles? Como descrever algo tão divino para pessoas que talvez nunca acreditassem em mim? Nos primeiros dias eu mal conseguia articular palavras, não porque estivesse fisicamente debilitada, mas porque as palavras pareciam tão pequenas diante de algo tão grandioso. Eu olhava para as paredes do hospital, para os rostos preocupados da equipe médica, para os amigos que vinham me visitar, e só conseguia pensar: eles não têm ideia do que eu vivi. Como poderiam? As lembranças do que aconteceu estavam tão vívidas, como se eu ainda sentisse a presença de Jesus, como se sua voz ecoasse dentro de mim, e eu ainda ouvisse suas palavras sobre propósito e missão. Mas, ao mesmo tempo, havia uma luta dentro de mim. O mundo ao meu redor parecia tão distante da luz que experimentei. Era tão frio e vazio. Quando a notícia da minha volta milagrosa se espalhou, algumas pessoas começaram a perguntar o que havia acontecido. Eu hesitei, não porque queria esconder, mas por medo de não ser entendida. Será que acreditariam em mim? Ou iriam zombar e dizer que tudo não passava de um delírio? Lembro que tentei contar para uma amiga próxima. Sua reação foi de ceticismo puro. Ela ouviu minha história com um sorriso constrangido. No final, disse: "Talvez tenha sido só um sonho, Núbia. O cérebro faz coisas estranhas quando estamos entre a vida e a morte." Mas eu sabia que não tinha sido um sonho. Eu sentia isso com uma certeza inabalável. Mesmo assim, compartilhar essa experiência exigia uma coragem que eu ainda não tinha. Sentia-me como uma criança que descobre um segredo imenso e não sabe como contá-lo sem parecer boba. Além disso, havia a pressão da missão que Jesus me confiou. Eu sabia que não poderia guardar isso para mim, mas a ideia de ser uma testemunha me parecia esmagadora. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava no hospital, comecei a perceber algo diferente em mim. Era algo sutil, mas inegável. Eu passei a ver as pessoas ao meu redor de uma forma nova. Os rostos cansados dos enfermeiros, os olhares apreensivos dos pacientes nos corredores, todos pareciam carregar uma história, um peso que ninguém mais percebia. Foi nesse momento que algo começou a mudar dentro de mim. A missão que Jesus me deu, aquele chamado para falar sobre a liberdade que Ele oferece, começou a fazer sentido.
Talvez minha história pudesse ser o início de algo maior. Desde aquele dia no hospital, nada mais foi igual. A mulher que saiu dali não era a mesma que entrou. Sempre ouvi falar sobre transformação, mas pensava que era algo que as pessoas diziam apenas para parecer espirituais. Agora, eu entendo que a verdadeira transformação não é apenas uma mudança externa, mas algo que faz sua alma renascer. No começo, foi difícil abandonar velhos hábitos, crenças e práticas. Não acontece da noite para o dia. Eu me vi confrontada por tudo aquilo que me definiu por anos, mas agora a diferença era que não estava mais sozinha. A presença de Jesus, que experimentei de maneira tão clara naquele encontro, estava comigo todos os dias. Eu sentia sua força me guiando, sua voz suave me mostrando o caminho, e sua mão firme me afastando das sombras que um dia me prenderam. Aos poucos, comecei a entender o que ele queria dizer sobre liberdade. Não era a liberdade que eu procurava antes, aquela que vinha dos meus rituais e práticas. Era algo muito maior. Era a liberdade de saber que, mesmo com todas as minhas falhas e erros, eu era amada por Deus. Uma liberdade que me dava coragem para enfrentar meus medos e falar a verdade, mesmo quando não era confortável. Lembro-me da primeira vez que compartilhei minha história publicamente. Meu coração estava disparado e eu me perguntava se as pessoas iriam rir ou me julgar. Mas assim que comecei a falar, algo incrível aconteceu. A paz de Jesus tomou conta de mim, como se ele estivesse ali ao meu lado, sussurrando: "Vai, Núbia, eu estou com você." A partir daquele momento, minha vida ganhou um propósito que eu jamais imaginei. Comecei a ajudar outras pessoas, não apenas contando minha experiência de quase morte, mas vivendo a mensagem que Jesus me deixou. Quando ele disse que eu deveria ser um testemunho vivo, não era só sobre palavras, mas sobre ações. Hoje, minha vida é simples, mas cheia de significado. Trabalho, cuido da minha família e dedico meu tempo a espalhar a luz de Cristo onde quer que eu esteja. Se você tivesse me conhecido antes, talvez não acreditasse na pessoa que sou agora. Mas essa é a beleza da graça de Deus. Ela nos transforma de dentro para fora. Sempre que penso nas palavras que ele me disse, especialmente aquele versículo de João 8:32, sinto que é um lembrete diário. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade mudou tudo. E por isso, quero compartilhar algo com você que está assistindo minha história agora. Não importa onde você esteja, o que você tenha feito, ou o que acredita ser impossível de mudar. Jesus pode fazer o que ninguém mais pode. Ele não só te liberta, mas te dá uma nova vida, uma vida com propósito, paz e um amor que nunca falha. Se eu pudesse deixar uma única mensagem seria: não tenha medo de abrir seu coração para ele. Experimente a verdade que liberta e você nunca mais será o mesmo. Muito obrigada por ter acompanhado minha história. Se ela tocou seu coração, compartilhe sua experiência ou deixe um comentário. Quem sabe sua história também possa ser a luz que alguém precisa. E não se esqueça de se inscrever para mais testemunhos como este.